Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de análise combinatória. Vou retomar a aula de terça-feira, que a gente falou de relações combinatórias, e vou dar uns exemplos numéricos de como aquelas relações podem influenciar nas contas. Eu falei com vocês que eu não ia fazer isso nesse primeiro momento, mas eu resolvi fazer porque eu achei importante, tá? Já dá para a gente fazer bastante coisa antes dos métodos de contagem. E aí, até no final, vou fazer algumas observações. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a apresentação e vamos começar. Então, as aulas são as mesmas, tá? A gente já falou de definição, de representação, estratégia, estávamos em relação combinatória. Aí eu dei só os exemplos bem textuais e hoje a gente vai ver bastante os mesmos exemplos e alguns outros que eu esqueci, tá? De acrescentar no slide. E aí a gente vai ver essas situações hoje, tá bom? E aí depois que eu corrigir todos aqueles exercícios anteriores, vou fazer aí quase que uma semana de correção na terça-feira que vem, não, começando nessa quinta e depois na próxima terça, se Deus quiser eu vou finalizar. E aí a gente vai começar os métodos de contagem na quinta-feira que vem, tá? Para finalizar a análise combinatória e já entrar em probabilidade. Então, a gente está nas relações combinatórias, tudo igualzinho, tá? Esse slide foi o mesmo da terça-feira passada, já expliquei ele, vou pular. Eu vou dar o exemplo numérico do que, como é que se resolveria as quantidades de peças que tem o jogo de dominó, e vou dar um exemplo numérico das quantidades de possibilidade do jogo de dois dados, tá bom? No próximo slide. Então, vamos começar aqui pela árvore de possibilidades. Eu defini aquelas duas partes, né, do joguinho de dominó como parte A e parte B. Aí, lembrando que aquela parte que fica em vazio, a gente pode considerar que essa parte é zero, e aí vai até o 6, né? Então, para a parte A eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e para a parte B eu também tenho 0, 1, 4, 5 e 6. E aí aqui eu listei todas as possibilidades, né? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, e fui até o 6, 6. Por que estão com cores diferentes? Está diferentinha aqui a minha árvore de possibilidades. Para vocês enxergarem a relação combinatória de fato, né? E também o tipo de conta, né? Como é que essa conta ficaria? Então, aqui, ó, em primeiro lugar, naturalmente, eu separei aqui, na hora que eu fui fazer as contas, principalmente, eu observei essa necessidade, por isso que a árvore de possibilidades ela é importante. Esses valores que eu coloquei aqui em azul, tá? Que eu vou sublinhar agora, ó. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Eles formaram, no processo de divisão em etapas que eu precisei para resolver esse problema, os casos em que, se eu tiver um par ordenado qualquer, que, deixa eu escrever aqui no cantinho, que, não está escrevendo, que AB, se eu tiver um par ordenado, não está escrevendo, que AB, eita, ele for igual o AB, ó, se eu tiver AB, um par ordenado, eu tenho que o A tem o mesmo valor que o B. Pronto, é isso que eu queria mostrar. Que seria esse caso aqui, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. O A e o B têm o mesmo valor. São esses casos em azul. O que são os casos em laranja? Os casos em laranja são os casos em que, se eu tenho par ordenado AB, o A e o B são diferentes. Então, aqui 0 é diferente de 1, 0 é diferente de 2, 1 é diferente de 4, 2 é diferente de 6. Então, eu tenho esses valores diferentes. E o que está aqui apagado? São os casos em que eu tenho repetição. Eu já mostrei para vocês lá, né, que a peça de dominó 3, 5 é a mesma peça 5, 3. É só eu virar a peça de cabeça para baixo. Então, não forma uma possibilidade diferente. Então, o que eu tenho aqui? Que
o 0, 1, que tá aqui, ó, ele é exatamente igual a 1, 0. Aí eu excluí o 1, 0, por isso que tá apagadinho. O 2, 0, ele já tá aqui, ó, 0, 2. O 2, 1, já tá aqui, 1, 2. Tá vendo? Então, tudo que estava repetido, eu deixei apagado. Então, aqui no final desses resultados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 possibilidades, certo? Que são as 28 peças do dominó. A lista é essa, considerando tanto os A igual a B como B, A diferente de B, tá? Mas não considerando as repetições. Então, eu tenho 28 possibilidades aí na lista. E como é que ficaria a conta pelo princípio fundamental da contagem? Como eu mostrei para vocês, pela natureza da situação, eu teria que dividir em casos. O caso 1 seria o caso em que A é igual a B, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente também poderia fazer uma lista para contar esses casos, que não daria nenhum trabalho, ou poderia fazer a conta pelo princípio fundamental da contagem. E aí eu consideraria lá parte A e parte B. Para a parte A, 7 possibilidades. Por que 7 possibilidades? Porque aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho 7 números, tá? Eu não tenho 6 números, eu tenho 7. E a parte B? A parte B é ser idêntica à parte A. Então, eu tenho uma possibilidade. A partir do momento que eu já escolhi a parte A parte B tem que ser igual à parte A. Então, ela só vai ter uma possibilidade. E aí, 7 vezes 1 dá 7. Eu poderia fazer isso uma listinha tranquilamente e resolver. O caso 2. O caso 2 são aqueles casos em que A é diferente de B. E aí, nos casos em que A é diferente de B, o que a gente vai ter? A gente tem que é o laranja e o apagadinho, né? Que eles sempre vão ser iguais 2 a 2. Então, o 1 com 0 é igual a 0 com 1. O 1 com 6 é igual a 6 com 1. Então, eles sempre vão ser iguais 2 a 2. Toda vez que eles forem iguais 2 a 2, a gente usa o fator de correção. Eu já mostrei uma continha dessa daqui. Então, a gente vai dividir por 2, tá? Porque são iguais 2 a 2. E aí, como é que ficaria isso? Eu tenho a parte A e a parte B. Eu tenho 7 possibilidades para a parte A e 6 para a parte B. Por que 6? Porque eu estou desconsiderando aqui, ó, os casos que são iguais. Então, aqui eu tenho 7 e aqui eu só tenho 6, tá? Desconsiderando os casos que são iguais. Se eu desconsiderar esse aqui, eu tenho aqui 6 também, ó. Tá bom? Se eu desconsiderar esse aqui que é igual, nessa relação aqui eu também tenho 6. Então, em cada um deles eu tenho 6. Então, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, que é o fator de correção, vai dar 21 possibilidades. Como eles se enquadram em exatamente um dos casos, ou seja, o A é igual a B e o A diferente de B, não podem ser simultâneos, ninguém é igual e diferente ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, eu tenho que usar o princípio aditivo. E aí, relembrando quando é que a gente usa o princípio multiplicativo e quando é que a gente usa o princípio aditivo. Princípio multiplicativo, quando a gente vai usar essa relação simultânea ou seguida uma da outra, uma ação seguida da outra. Princípio aditivo, quando as coisas são excludentes, elas se enquadram em exatamente um dos casos, que é essa situação aqui. Então, eu somaria o 7 com 21, que são os resultados, dariam as 28 peças. Eu, particularmente, principalmente porque já joguei muito dominó quando era criança, e até hoje eu jogo com meu filho, eu já conheço as peças do dominó. Eu faria uma lista para resolver esse problema, tá? Até porque vocês vão olhar a conta é muito difícil para uma questão tão simples, tá? Mas aqui é interessante que a gente note nesse exemplo, já que eu peguei esse exemplo inicial conceitual, que todas as vezes em que eu tiver essa situação aqui, em que AB é igual a BA,
ou seja, eu tiver uma situação em que a ordem não importa, eu terei na minha conta fator de correção. Então, ordem não importa, na conta tem fator de correção. Essa é uma característica da conta das relações combinatórias de ordenação, onde a ordem não importa. Se eu for para uma relação combinatória de ordenação em que a ordem importa, então eu não vou ter fator de correção. Eu já fiz essa questão algumas vezes, eu vou passar ela mais rápido, né? Eu já fiz, inclusive, em tabela de dupla entrada. Então, tá aí a árvore de possibilidades do lançamento de 2 dados, a lista, e aí eu tenho dado A vezes dado B, 6 possibilidades de 1 a 6 para o dado A e 6 possibilidades de 1 a 6 para o dado B, 6 vezes 6, 36. Então, se eu tiver a situação em que a ordem importa, ou seja, eu tenho que AB sempre vai ser uma possibilidade diferente de BA. Então, aqui, ó, o 2, 4 conta como uma possibilidade e o 4, 2 é outra possibilidade, e a gente já discutiu esses casos em outras aulas. Então, a ordem importa, perdão. Então, não tem fator de correção. Então, a ordem importa na relação de ordenação, tem fator de correção. Ordem não importa, não tem fator de correção. Então, aí eu tenho 36 resultados. Tudo bem? E aí a gente vai para as relações de repetição. Aqui eu vou trazer 2 situações diferentes, eu só tinha trago uma, tá? Eu vou estar trazendo uma segunda situação da relação de repetição, que eu omiti na última aula e vi que eu dei mole e coloquei ela aqui nessa aula. Às vezes acontece, né? Como eu disse, se fosse uma aula verdadeiramente para YouTube, eu não cometeria tantos erros. Mas é assim que acontece. Eu já expliquei esse daí também na última aula. Vamos relembrar, ó, quais são os números de 2 algarismos que posso formar usando os algarismos 4, 5, 6. Aqui, quando ele fala isso, ele está admitindo os números que têm repetição e os que não têm repetição, tá vendo? Ó, esses daqui não têm repetição. Quando ele bota a palavra distintos no meio do problema, ele só está considerando os que não têm repetição. Isso é uma relação combinatória de repetição? Sim. E o que vai acontecer nessa situação? Observe isso aqui, ó, 4, 5, 6. Não existe repetição nessa lista, tá bom? O que ele admite de repetição é na resposta, mas na lista, os números são todos diferentes. É a característica desse tipo de problema de repetição. E aí, quando eu for fazer uma conta, obviamente aqui tem mais quantidade de números formados do que eu tenho aqui. Visualmente, isso já está bem claro. Então, na conta não vai ser diferente. Eu tenho que formar um número de 2 algarismos, portanto, escolher a dezena e a unidade. Eu tenho essas 3 opções para a dezena, e se eu posso repetir, eu vou ter as mesmas 3 opções para a unidade. Aí vai dar 3 vezes 3, 9. 9 números diferentes que eu posso formar com esses 3 algarismos. Aqui, quando eu coloco distinto, o que vai acontecer? Vai acontecer que os fatores eles vão estar decrescentes, tá vendo? 3 vezes 2, 6. Ele, ao invés de ser a mesma quantidade, ele diminui. Por quê? 4, 5 e 6. Tinha 3 possibilidades. Usei o 6. Sobram quantas? 2. Diminuiu, obviamente. Então, eu vou ter essa característica dos fatores decrescentes. Aí fica 3 vezes 2, 6. 6 números. Então, nesse primeiro caso em que é permitida a repetição, eu vou ter mais quantidades e essas quantidades aqui iguais. Já fiz vários exemplos em que isso acontece. Nesse segundo caso, em que eu tenho a palavra distintos, significa que não é permitida a repetição. E aí eu vou ter fatores decrescentes, lembrando que na adição é parcela que a gente fala, né? E na multiplicação são os fatores, tanto que existe aquele ditado, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, cada númerozinho desse, que é um fator, esses fatores vão ter uma quantidade decrescente, tá? Vão diminuindo de valor. Se for não admitir a repetição, ok? Mas existe uma outra situação que também é relação de repetição que eu não coloquei, que é essa daqui. Lembra que eu falei assim, ó, 4, 5, 6 não tem números repetidos. Olha o que acontece aqui com amor. Amor, todas as letras são diferentes, ou seja, o A é diferente do M,
que é diferente do O, que é diferente do R. Quando eu pego a palavra amar, o A é diferente do M, que é diferente do R, porém, eu tenho um A que é igual ao outro A, certo? Eu tenho dois A's na palavra. E aí, como se eu era como se eu tivesse, né? 4, 4, 5, 6. Compreende? Eu tenho que formar as possibilidades com 4, 4, 5, 6. Se é 4, 4, 5, 6, obviamente que não pode ser a mesma conta que eu faria com um 4, um 5 e um 6. É uma outra relação de repetição, tá? E que vai alterar o formato da conta. Então, se eu for fazer aqui, primeiro eu fiz a lista, né? Que eu deveria ter feito isso na última aula, mas não fiz. Eu fiz a lista e depois a gente vai ver a conta. Então, na lista da palavra amor, e palavra amor eu gosto muito porque ela tem os anagramas, que a maioria dos anagramas, eles não dão palavras com sentido. Eu gosto da palavra amor, que tem várias, ó. Tem o próprio amor, tem armo, que é uma palavra com significado, mora, tem aqui, ó, Omara, um nome próprio, tem ramo, tem Roma. Olha quantos anagramas com sentido tem a palavra amor. É uma palavra bem legal, eu gosto muito de trabalhar com a palavra amor. E aí, o que eu fiz? Tiro esse O, que tem aqui, se você contar quantos anagramas tem, são 24 anagramas, tiro o O daqui e coloco o A. Aí fica amar, certo? E esse O aqui, ó, que eu coloquei em verde, eu substituí por A. Eu repeti, eu fiz tipo um copia e cola. E substituí todos esses Os pelos As. Para vocês verem aí os mesmos 24 anagramas, só que agora, ao invés de O, a gente tem o A, tá? E aí, o que a gente vai ver? Que a gente vai ter anagramas repetidos. Ó, esse aí de azul bem clarinho, ó, amar, amar. Igualzinho lá no meio, ó. Ambra, ambra. 2 anagramas iguais. AAMR, 2 iguais. AARM, 2 iguais. Arma, 2 iguais. Arão, 2 iguais. Maar, 2 iguais. Mara, 2 iguais. MRAA, 2 iguais. Rama, 2 iguais. RAM, 2 iguais. E RMAA, 2 iguais. Então, eles são iguais 2 a 2. Como na lista eu só posso contar um, ao invés de contar a repetição, ao invés de eu ter 24 anagramas, eu tenho quantos? 12, tá bom? Então, esses casos, né? O primeiro é o que ele não tem repetição, porque amor tem todas as letras diferentes. Já no segundo, tem repetição de elementos. E aí vai acontecer o oposto, tá? Aqui eu tenho 24 anagramas e aqui eu tenho 12, tenho menos, tá? Então é um caso que tem repetição. Ao invés de eu ter mais possibilidades, eu tenho menos. Mas como eu disse para vocês, é totalmente diferente a situação, né? Vou recordar. A situação que a gente viu antes era com e sem repetição, quando eu tinha isso aqui. Nesse caso, seria como se eu estivesse trabalhando com isso aqui, ó. Tá bom? Então, assim, eu tô considerando esse tipo de repetição e não considerando esse tipo de repetição. São duas relações de repetições diferentes, preste atenção. E aí, nessa relação de repetição, que é a que você tem que prestar mais atenção, que é a mais importante de todas, e que eu não coloquei na última aula, o que vai acontecer na conta? Bem, anagrama, amor, tem 4 letras, certo? Então, eu tenho que escolher 4 possibilidades, fazer 4 escolhas. Primeira letra, segunda, terceira e quarta letra. E as 4 escolhas. E aí, como os fatores são decrescentes, porque não tem repetição, 4 possibilidades, A, M, O, R. Aí usei o A, M, O, R para a segunda letra, usei o M, O, R para a terceira, usei o M, usei o O, sobrou o quê? O R. Então, tem essa situação do decrescente, 24 possibilidades, que vai dar os meus 24 anagramas aí desse produto. O que vai acontecer com a amar? Começa igualzinho. Tem que fazer 4 escolhas, quem vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra. Só que eu vi que em todos os casos, ó, a troca dessas letras aqui não forma nova palavra.
e eu tenho palavras iguais 2 a 2. Se eu tenho palavras iguais 2 a 2, eu vou ter fator de correção. Então, aqui eu não vou ter aqueles termos iguais, igual 3 vezes 3, que era aquela primeira situação. Quando eu tiver repetição na lista de letras ou de números que eu preciso usar, o que vai acontecer aqui? Eu vou continuar com os fatores decrescentes, só que eu vou ter fator de correção, tá? E nesse caso, o fator de correção é 2, porque as palavras são iguais 2 a 2. Então, fica a mesma conta que dá 24 dividido por 2, que dá 12, certo? Isso sempre vai acontecer quando ele tiver repetição de elementos aqui, ó, na sua lista, tudo bem? Então, tem que prestar atenção nessa relação de repetição. Posicionamento. Eu trouxe um exemplo importante que eu não tinha trago na última aula. Expliquei que era linear ou cíclico, que vai dar o circular, e alguns não têm nenhum posicionamento específico. E trouxe aqui um exemplo de como é que ficaria a conta do circular, que é que dá alteração na conta, tá? De quantas formas diferentes 4 crianças podem brincar de roda. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu colori para ficar mais fácil, tá? Observe que tem assim, ó, a posição entre eles é a mesma, ó. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A posição entre os participantes, ela não muda. O que está acontecendo aqui nessa roda é que eles estão girando numa brincadeira de rodas. Então, o A veio aqui para baixo, depois ele andou mais um pouquinho e veio aqui para baixo, depois ele andou mais um pouquinho, veio aqui para cima, e se ele continuar e subir totalmente, ele volta a ser esse daqui, certo? Então, na verdade, a posição entre os participantes continua sendo a mesma, e todas essas 4 rotações, elas vão ter que ser consideradas como uma única possibilidade. Então, observe que quando o posicionamento é cíclico, isso independente de ser uma roda, um retângulo, um triângulo, a gente vai ver nos exemplos que isso vai acontecer, a simples rotação não forma uma possibilidade diferente. Em todos os casos abaixo, a posição entre as crianças é ABCD, tá? Então, apesar daqui da leitura ser diferente, ó, aqui eu começando a ler por aqui, ó, A, eu tenho ABCD. Começando a ler por aqui, eu tenho DABC. Começando a ler por aqui, eu tenho CDAB. Começando a ler por aqui, eu tenho BCDA. Apesar da leitura ser diferente, como a posição entre os participantes ela não troca, ele conta como se fosse uma mesma possibilidade. E aí, o que a gente já está olhando, né? Bem, vai ter fator de correção aqui. Se eu tenho 4 possibilidades, vamos ver qual é esse fator de correção. Fixar um pouquinho e entender. E aí eu trouxe a árvore de possibilidades dessa situação. Então, observe que aqui, olha, eu botei aqueles casos, ó, A, B, C, D, ó, tudo de azulzinho aqui, ó, A, B, C, D, tá? A posição entre os participantes é a mesma, ó, A, B, C, D, A, B, C, D. Tenho 4 aqui, tá vendo? Iguais. E do verde, ó, A, B, D, C. A, B, D, C, A, B, D, C, A, B, D, C. E do bege, A, C, B, D. Outro bege. A, C, B, D. Outro bege. A, C, B, D. Outro bege. A, C, B, D. Mesma relação. Do preto, A, C, D, B. Aqui, ó. A, C, D, B. Outro preto. A, C, D, B. Aqui, ó. A, C, D, B. O laranja, ADBC. 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 Tudo igualzinho em relação entre os participantes. E esse que não tem cor? ADCB. Ó, ADCB, ADCB e ADCB. Tem 4 de cada, tá? Então, na verdade, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades apenas. O resto é tudo repetição, porque a cada 4 a gente só pode contar 1. Na minha lista eu só tenho 6 possibilidades diferentes em que a efetiva troca, ó, que trocou
a ordem entre os participantes, tá vendo? Tem uma troca entre os participantes de fato, e não só do giro entre eles, e só 6 possibilidades, e como é que eu vou chegar nessa conta? Bem, eu tenho aqui as mesmas situações, ó, vou decidir onde é que fica a criança 1, a criança 2, a criança 3 e a criança 4, porque são 4 crianças brincando de roda. Então, eu tenho ali o princípio fundamental para tomar essas decisões. Só que eu sei também que elas são iguais 4 a 4. E aí, o que eu vou fazer? Pego lá os fatores decrescentes, e que aqui fica bem fácil de ver, eu adoro a árvore de possibilidades, ó. 4 possibilidades para a criança 1. Em cada uma delas, para a criança 2, tem 3 possibilidades, ó. Fatores decrescentes, tá vendo? Para a criança 3, em cada uma delas são 2, ó. Vê que cada raminho só sai 2. E para a criança 4, só tem 1. Para cada um deles, ó, só tem uma flechinha aqui, né? Saindo de cada um. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu vou dividir por quanto? Não vou dividir por 2. Se eles são iguais 4 a 4, eu vou dividir por 4, tá? E aí eu multiplico tudo, depois divido, ou então faço aqui direto, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 6 vai dar 6, tá certo? E aí eu tenho 6 formas que essas crianças podem brincar de roda. Então, é uma composição cíclica circular, tem fator de correção, tá? Então, aqui, a ordem não importa, tem fator de correção. Repetição, se eu tiver repetição naquela listinha que eu vou ter que usar os elementos, tem fator de correção. É um posicionamento circular, tem fator de correção. Então, são as características do problema e vai me dar a cara do problema, tá bom? Outra situação em relação a posicionamento, que é aquele sobre as posições fixas, e a gente viu aqui, né, que rua, todos os 6 anagramas da palavra rua, e aqui os anagramas da palavra rua que começam por R, que só tem 2, rua e hall. Então, como é que ficaria a conta disso quando eu tenho elementos fixos, tá? Muito bem. Primeiro, se eu tenho 3 letras na palavra rua, 3 decisões para tomar. Quais são cada uma dessas 3 letras? E aí eu tenho 3 possibilidades para a primeira letra, 2 para a segunda e 1 para a terceira, né? A gente já sabe, rua. Usei o U, sobram 2. Usei o A, sobra 1, certo? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Como é que começou por R? Fixou uma letra lá no começo. O que vai acontecer? Ali sempre vai ter o numeral 1 nas letras fixas. Então, aqui fica exatamente a mesma coisa, só que aqui, como começa por R, ao invés de ser qualquer letra, eu tenho uma possibilidade, e o resto fica igualzinho. E aí, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, toda vez que eu tiver letra fixa, ou situações de posições fixas, vai equivaler a 1, ok? Relação de proximidade. Eu trouxe um exemplo diferente, porque eu só mostrei a relação do que fica junto, não mostrei a relação do que fica separado. Como hoje a gente vai estar fazendo as contas, também é uma dica de como é que você vai fazer essa conta do junto e do separado, tá bom? Porque isso é bem comum nos problemas de análise combinatória e probabilidade. Vamos lá. Aqui a gente, não vou explicar de novo, porque eu já expliquei. Eu mostrei todas as 24 maneiras que eles têm de Ana, Bernardo, Cláudio e Diana ficarem sentados num banco de jardim com 4 lugares em qualquer ordem. E aqui o mesmo problema sendo Ana e Bernardo um casal. E eles querem sentar juntos. E aí, daqui, eu separei todos os problemas em que Ana e Bernardo ficam juntos. Aqui eu tinha 24 maneiras, aqui eu tinha 12. Só para recordar aqui o que a gente fez na última aula. Agora vamos ver como é que ficam as contas relacionadas a isso. O problema é o mesmo, não troquei nada até aqui. Como é que ficaria a conta? Eu tenho 4 pessoas, 4 lugares, certo? Vou decidir quem vai sentar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto lugar. Se são 4 pessoas, aí digamos que Bernardo sentou no primeiro lugar. Sobram 3 possibilidades para o segundo. Aí a Diana sentou no segundo lugar. Sobram 2 possibilidades para o terceiro. O Cláudio sentou no quarto, sobra a Ana.
para o último, que é uma possibilidade, quantidades decrescentes. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Vocês viram que não tem repetição e tem que ser com fatores decrescentes, não tem jeito. Aí tem a resposta, 24 maneiras. Show de bola. E se eles quiserem sentar juntos? Toda vez que eles quiserem sentar juntos ou separados, não importa, tiver uma relação de proximidade dentro do problema, você obrigatoriamente separa o problema em casos. Lembra que eu falei? Nas relações combinatórias é que vocês vão entender quando precisa separar o problema em casos e quando não precisa separar o problema em casos. Chegou aqui, tá? São muito mais comuns esses tipos de problema, em praticamente você identificando essa relação de proximidade, você já tem a organização de como esse problema vai se apresentar para você, do que efetivamente você tem que inventar. Claro que você vai ter que inventar ainda, sim, mas como eu disse, você vai ter a prática disso aqui, aí você vai entender os problemas mais difíceis com mais facilidade. Então, tem relação de proximidade, vai separar em casos, tá? Quem seria o caso 1? Eu sempre gosto de colocar o global, não é uma regra, mas eu faço primeiro assim, a situação global, depois a situação local. Então, na situação global, eu estou pensando aqui, ó, em Ana, organizar os 4 amigos, sendo que Ana e Bernardo sentam juntos. E aí eu gosto de fazer assim, ó, o AB como se fosse uma caixinha, o C na outra caixinha e o D na outra caixinha. Então, na verdade, a gente tem que organizar aqui 3 caixinhas, ou seja, organizar 3 lugares diferentes e não 4, como a gente tinha aqui nesse problema. Aí fica 3 vezes 2 vezes 1, 6, certo? Que é o primeiro caso. E qual é o caso local? Dentro dessa caixinha, eu vou fazer a organização dos elementos dentro dessa caixinha, que é o que tem mais de uma unidade, né? Então, eu tenho que ver os 2 lugares em que vai sentar A e B. E aí eu posso fazer 2 vezes 1, 2, ou posso só contar AB ou BA, 2 possibilidades. Como é que eu vou juntar esses casos? Lembra do princípio aditivo e do princípio multiplicativo? Princípio aditivo, exatamente um caso. Princípio multiplicativo, num caso simultâneo do outro, que é ambos os casos, ou seguido do outro. Nesse caso aqui é simultâneo, tá? Eu vou estar organizando os amigos ao mesmo tempo, inclusive Ana e Bernardo, que são um casal. Então, como assim uma situação simultânea, princípio multiplicativo neles. 6 vezes 2, 12, certo? E aí eu chego naquelas mesmas quantidades, 24 e 12. Aí, o que eu fiz no próximo slide? Eu peguei esse problema todinho... Ui, desculpa. Não troquei nada e joguei para cá e criei um problema aqui, tá? Então, esse probleminha é exatamente aquele, com 12 maneiras. E o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu troquei sentar juntos por sentar separados. Ana e Bernardo continuam um casal, mas nesse dia eles brigaram e não queriam sentar juntos. Eles queriam sentar separados. Continua sendo uma relação de proximidade. E como é que você vai resolver isso? Dica de ouro, resolva contando pelo complementar. Sempre. Tem relação de proximidade e é separado, conta pelo complementar. Vai ser mais fácil, ainda que seja longo, porque você vai depender do contrário, que é os casos em que ficam juntos, ainda assim é mais fácil do que tentar fazer por outro método, tá? Então, aqui a gente tem a seguinte situação, ó. Como é que eu conto pelo complementar? Primeiro caso é o total, que A, B, C e D ficam em qualquer ordem, que é aquele primeiro probleminha que a gente achou 24 possibilidades, lembra? E qual é o contrário? Em que A e B ficam juntos. O contrário de ficar separado é ficar junto, certo? Que foi esse probleminha aí que a gente achou 12, tá? Então, eu coloquei mais ou menos aqui um resumo do primeiro problema e do segundo problema, como é que a gente resolveu. E aí, como é que a gente conta pelo complementar? Se a gente pegar todas as situações em que os amigos sentam no banco de jardim e excluir as situações em que eles ficam juntos, sobra o quê? A situação em que o casal fica separado. Belezura? Então, no primeiro exemplo, Ana e Bernardo devem ficar juntos. No segundo exemplo, devem ficar separados. Em ambos os exemplos, eu separo em casos. Só que aqui eu vou separar em caso 1 e caso 2 e vou nomear, dependendo da situação. E no sentar separado, sempre vai se contar pelo complementar, tá? É a forma mais fácil e direta de se resolver isso, certo? E aí, lembrando
que o posicionamento não é fixo, tá? Não é fixo. Porque AB pode ficar nessa ordem ou nessa, BA. Então, ele tem relação de proximidade nesse problema, e não de posicionamento, que isso todo mundo confunde. Muito bem. E aí, eu vou resolver aqueles exemplinhos da última aula, mas com as contas, tá? Eu vou repetir os mesmos problemas com as contas. No finalzinho, eu vou mostrar que eu modifiquei uma questão, porque na hora que eu já fui fazer os slides da solução, eu achei necessário fazer a modificação, e acrescentei uma questão que eu comi mosca e não coloquei. Mas são exatamente as mesmas questões, como aqui estão os exemplos, só que ao invés de você só dizer quais são as relações combinatórias, você também vai tentar expressar qual conta que seria realizado aquilo. Então, como é que eu vou resolver isso? Como a gente está vendo aqui, eu só vou explicar no primeiro exemplo, tá? Tem relação de ordenação, tem relação de repetição. Não tem relação de posicionamento e não tem relação de proximidade. Então, para a gente ter espaço no slide, eu omiti o que não tem. Eu só peguei as relações que tem, tá? Tem aquela relação, tá lá. Não tem, ela foi omitida. Ou ela não é importante para aquele momento, ela foi omitida. Ok? Então, vamos lá. De ordenação. Toda vez que você tiver essa relação de ordenação em que a ordem não importa, o que eu tinha dito lá atrás, tem fator de correção. Repetição. Não tem repetição, as quantidades são decrescentes, os fatores são decrescentes, tá? Que eu já tinha falado. Então, como é que fica essa conta? Eu tenho lá 13 competidores, certo? Que joga um campeonato de xadrez. Quantas pessoas precisam jogar num campeonato de xadrez? 2. Então, eu tenho que escolher o competidor 1, o competidor 2. 2 decisões. Já sei que tem fator de correção. Então, como é que fica? E que os fatores são decrescentes. Como é que fica isso? 13 possibilidades para o primeiro, 12 para o segundo. Fatores decrescentes. Fator de correção 2, multiplicou, dividiu, chegou em 78. Você resolveria essa conta pelas relações combinatórias. Tá? Ficaria com essa carinha aí, de acordo com essas relações combinatórias. Aquela questão do Brasil, né? Vamos às relações combinatórias que são expressivas aqui para esse problema. Primeira relação, trocou aqui o BC de ordem, formou um pódio diferente. Ordem importa, se ordem importa, não tem fator de correção. De repetição, não tem repetição, as quantidades são decrescentes, os fatores vão ser decrescentes. Mas aqui eu também tenho uma relação de posicionamento em que o Brasil ocupa uma opção fixa. E a gente já viu que tudo que tiver posição fixa, a gente bota lá 1 no local. E aí, quais são as possibilidades aqui, né? Eu quero os resultados dos 3 primeiros colocados. 3 primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Do seu pódio. São as opções. E no primeiro lugar só pode ficar quem? O Brasil. Então, eu troquei, como só é o Brasil, que é uma equipe, eu troquei por 1. E aí, se eu tinha 8 equipes, e eu já botei lá o Brasil em primeiro lugar, sobram quantas equipes? 7 equipes. E aí, o segundo lugar foi escolhido, sobram 6, fatores decrescentes. Aí fica 1 vezes 7 vezes 6, 42. Tá vendo que aqui, ele fica com a cara do problema, para você ter certeza que você está acertando a questão? É muito fácil se você usar as relações combinatórias e tudo que você aprendeu, né? Divisão em etapa, tudo que você aprendeu anteriormente, fica muito simples usar, resolver qualquer problema sem mesmo você saber um método de contagem. E aí vem aqui a questão dos livros, né? Com todas as relações combinatórias, vamos às que nos interessam. Então, aqui, mudou língua portuguesa e história, história e língua portuguesa, formou uma composição diferente. Formou composição diferente, ordem importa. Aqui está indicando que não tem fator de correção. Repetição. Não tem repetição de livro. Todos os livros são diferentes. Já sei que os fatores são decrescentes. Tem relação de proximidade, juntos. Por quê? Quando ele fala aqui, livros de mesmo assunto ficam lado a lado, ele está querendo dizer que esses livros têm que permanecer juntos. Os de matemática todos um do lado do outro, juntinhos.
os de língua portuguesa um do lado do outro, todos juntinhos, o de história um do lado do outro, todos juntinhos. E aí tem relação de proximidade juntos, já sei que eu vou dividir em casos, já posso começar a escrever caso 1, de olho fechado, já vai me dar a cara do problema. Qual vai ser o caso 1? Eu gosto de começar do macro, do global e ir para o local, para o micro, tá? Então, eu vou começar organizando as disciplinas. Como eu tenho, que são os livros, né? Vou organizar os 10 livros. Só que os 10 livros estão separados em 3 disciplinas: matemática, língua portuguesa e história. Então, eu vou organizar essas 3 disciplinas, que eu coloquei aqui, disciplina 1, disciplina 2 e disciplina 3, como as minhas 3 decisões. É óbvio que se você tiver no papel, você vai escrever aqui embaixo. Eu tenho 3 disciplinas aqui para a primeira disciplina, para escolher 2 para cá e 1 para cá. E aí fica 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. É isso que você vai fazer na prática. O meu, por falta de espaço, eu escrevi do lado. Mesma coisa, ó, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Senão eu ia ter que diminuir muito a letra, ia ficar muito difícil de ler, tá? Mas é aquele mesmo procedimento do princípio fundamental da contagem. Bota embaixo que fica melhor. Esse é o caso 1 global. Organizei as disciplinas, beleza. Agora, qual é o caso local, né? O micro. Eu vou organizar os livros de cada disciplina, separadamente. Vamos começar pelas de matemática. Eu tenho 4 livros aqui de matemática, ó. Vou organizar todos os 4. É claro que eu deveria colocar assim, livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Eu coloquei M1, M2, M3 e M4, não significa que o M1 é um livro de matemática 1. É só para vocês entenderem que são 4 livros de matemática diferentes, tá? Então, eu tenho 4 possibilidades para o primeiro livro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o quarto. Fatores decrescentes aqui, ó, 24. Certo? Organizadinhos de matemática. Vamos para os de língua portuguesa, que eu só tenho quantos? 2. Então, se eu só tenho 2, aqui vão ficar 2 possibilidades, aqui 1, 2 vezes 1, 2. O terceiro caso é o de história, que também tem 4. Aí vai ficar igualzinho de matemática, né? Óbvio. Eu troquei M por H, para vocês entenderem que é livro de história. E aí eu tenho 24 possibilidades. Legal. Eu tenho 4 resultados aqui, que são o resultado desses 4 casos. E como é que você vai saber em quantos casos você vai precisar dividir isso? Não tem como saber antes de você ler o problema. Se eu tivesse aqui mais uma disciplina, eu teria mais um caso. Se eu tivesse menos uma disciplina, ao invés de 4 casos, eu teria 3 casos. Então, assim, depende do problema. Não há uma regra. Começando do macro, indo para o micro, fica mais fácil. Então, eu tenho que organizar as disciplinas. O resto vai variar de acordo com a quantidade de disciplinas que você tiver. A mesma coisa uma questão famosa, que é dos times, né? Os times camisa branca, camisa vermelha, camisa azul, não importa. O primeiro é organizar os times, e depois vai variando de acordo com a quantidade de cores que você tem, certo? Então, vamos organizar agora a equipe verde, agora a equipe vermelha. E aí você vai organizando tudo. Mas eu tenho como te prever quantos casos vai ter? Não tem. Vai depender da quantidade que você vai ter dentro do problema, tá bom? Mas já sei que vai dividir em casos. Como é que eu reúno todas essas informações? De novo, eu tenho aqui, né? Eu vou organizar todos esses livros simultaneamente, mesmo que eu esteja separando aqui em casos. Eu vou organizar os 10 livros de acordo com o assunto. Tudo na mesma hora, tá? Então, se é simultâneo, princípio multiplicativo, multiplico tudo, vai dar 6.912 formas de organizar esses livros. Tudo bem? Muito bem. Essas daqui são 4, depois dessas 4 tem mais 2 exemplos, né? Vou lembrar para vocês que é o da pata e da mesa retangular. Esses 4 exemplos, eles têm relações combinatórias comuns. Por que eles têm relações combinatórias comuns? Porque todos eles pedem anagrama da palavra editora. Se a palavra não mudar, essas 2 relações combinatórias, elas também não mudam, tá? De ordenação e repetição. Então, independente do que acontece aqui, no resto do problema, editor é diferente de editaro, ou seja, a ordem importa, não vou ter fator de correção, e não tem repetição, todas as letras são diferentes, eu tenho fatores decrescentes. Isso é comum a qualquer um desses exemplos que eu dei em separado na última aula, tá ok? O que vai mudar? Aqui tem uma relação combinatória de posicionamento, que é a letra fixa, aqui tem de proximidade, de fica junta, aqui tem de proximidade e de posicionamento, tá?
são relações que aqui não tem mais nenhuma, só tem essas duas, e as outras eu acrescentei outras relações combinatórias, tá? Essa é a diferença. E toda que tem semelhança e diferença, eu gosto de fazer como? Técnica do espelhamento. Então, aqui, quantos anagramas da palavra editora podemos formar? Não tem nenhuma outra relação? Editora tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Você tem 7 letras, 7 decisões, certo? Como é que vai ficar isso? Fatores decrescentes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem fator de correção, vai para o abraço, 5.040. Essa é a continha lá de quantos anagramas da palavra editora podemos formar. Agora a gente vem aqui para B. Quantos anagramas da palavra editora começa por A e termina por E? A gente já tem a relação de posicionamento, letras fixas. O que eu tenho que fazer nas letras fixas? Substituir por 1. E aí, aqui eu não vou adiar as dificuldades, vocês lembram? A gente, às vezes, vai ter que fazer isso. Usar aquelas estratégias combinatórias, tá? Além das relações combinatórias. Então, aqui, ó, comecei com a letra A, troquei por 1. Terminei com a letra E, troquei por 1. Vim daqui para cá, ó. Depois eu resolvi o meião. Resolvi na ordem que eu quis, de acordo com o problema. Começar com A, terminar com E, tem prioridade. Então, troquei por 1, porque A é uma letra, E é uma letra. Se eu tinha 7, usei 2, sobram quantas? 5. Mete lá os fatores decrescentes, e aí quando você fizer a multiplicação de tudo, vai dar 120. Olha que moleza, quando você tem as relações combinatórias bem amarradinhas na sua cabeça. E a mesma coisa aqui, ó. Quantos anagramas da palavra editora? Que edi fiquem juntas. Muito bem. Edi juntas, a gente sabe que essa relação de proximidade a gente divide em casos. Então, qual seria o caso 1? Global. Eu quero que a editora fique junto. Legal. Vamos botar editor junto. Edi fica numa caixinha, o T fica na outra caixinha, o O na outra caixinha, o R na outra caixinha e o A na outra caixinha. Quantas caixinhas eu tenho? 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Fatores decrescentes. Lembra? Sem fator de correção. Qual seria o caso 2? Bem, qual é a única caixinha que tem mais de uma letra? A caixinha que tem o EDI. Agora eu tenho que decidir em que posição vai ficar EDI, certo? E aí pode ficar EDI, EID, DEI, DAI, morreu. IED e ID, certo? 6 possibilidades. Poderia fazer uma lista? Pode, não há nada que te impeça de fazer a lista no meio do problema. Nem uma árvore de possibilidades, nem nada. Você resolva da forma que você quiser. Use a representação que melhor te atende a visualizar o que o problema está pedindo. Então, eu tenho 3 letras para a primeira letra, 2 para a segunda letra e 1 para a terceira letra. Fica 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu vou montar a palavra editora. Esses dois casos, né, para eu juntar. Ele é simultâneo, eu vou organizar todas as letras ao mesmo tempo. Princípio multiplicativo, multipliquei esses dois resultados, deu 720, que aqui não está indo, 720, tá bom? E aqui eu tenho relação de proximidade e de posicionamento. A gente já viu que posicionamento igual a 1, proximidade divide em casos. Olha como é que vai ficando com a cara. Primeiro caso, mesma coisa que esse aqui, 120. Não vou explicar de novo. O segundo caso seria assim, ó, EDI. EDI, como só pode ficar nessa ordem, e aí como eu mostrei para vocês, pode ficar EDI, EID, já dei as 6 possibilidades, mas não pode, só pode ficar EDI. Conta como quantas possibilidades? Uma. Na verdade, isso aqui, na prática, a gente descarta quando coloca nessa ordem, não faz o caso 2. Mas se você for comparar esse exemplo com esse exemplo aqui, como é que ficaria isso? Ó, 120 vezes 1. Eu troquei o 6 aqui, que eu estou considerando uma ordem qualquer, por um 1, da letra fixa, do posicionamento fixo, que EDI tem que ficar nessa ordem, o posicionamento fixo. E vai dar aqui 120 mesmo, porque 120 vezes 1 é 120, tá bom? Então, as relações combinatórias, elas permitem que você resolva, entenda como é que vai ficar a conta daquele problema.
ela é principal, assim, a estratégia com ela, elas juntas formam o conceito da análise combinatória todinho, tá bom? Inclusive, os métodos de contagem surgem desses conceitos. Aí falta a pata e o retângulo, tá acabando, tá, gente? Então, aqui da pata, são essas relações, as principais, vamos lá. Ó, pata e capa, são palavras diferentes, ordem importa, não tem fator de correção. Repetição, quando eu trocar esse A com esse A de ordem, que por isso que eu colori, eu fico com pata e pata. É uma mesma possibilidade, classificado como com repetição. Por causa da relação de repetição, tem fator de correção. Então, é pata e pata, duas possibilidades iguais. O tapa, se eu trocar esse A com esse A, também daria duas possibilidades iguais. Ele, naturalmente, ele é igual 2 a 2, tá? Então, aqui a decisão, eu tenho 4 letras na palavra pata, os fatores são decrescentes, normais, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, são iguais 2 a 2, uso o fator de correção aqui dividido por 2. E aí vai dar 12 possibilidades, ou 12 anagramas da palavra pata, ok? Esse aqui é da mesa retangular, que são os posicionamentos cíclicos, que eu já mostrei que não precisa ser um círculo, e sim cíclico, para ser circular, e as principais relações no próximo slide. Vamos lá. A simples troca aqui, ó, entre os participantes, elas formam uma nova possibilidade. Se eu tiver troca entre os participantes, eu tenho uma nova possibilidade, tá? Não tem a ver com aquela rotação. Na rotação, a posição era a mesma. Eu vou mostrar isso aqui de novo. Não era aquele caso. Aqui há a troca. A troca formou uma nova possibilidade, então a ordem importa, não tem fator de correção. Repetição. Se eu não tenho repetição, as quantidades são decrescentes, fatores são decrescentes. Posicionamento. Se eu verificar que o posicionamento é cíclico, classificar como circular, aqui, por causa do posicionamento circular, tem fator de correção. Então, aqui pode ter fator de correção, aqui pode ter, aqui pode ter. E o de proximidade dividir em casos, tá vendo? Todos eles podem ou não ter fator de correção em momentos diferentes. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a situação das mesinhas, né? Aqui, olha como é que a posição entre os participantes é a mesma, ó. A, B, C, D, E, F. 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 E A, B, C, D, E, F. Tudo a mesma posição entre os participantes sentados ao redor da mesa retangular. E aí, todas as vezes que eu tenho isso, deixa eu apagar aqui essa dica que eu fiz, essas possibilidades aqui, elas serão consideradas como uma única possibilidade, tá? Então, eu tenho 6 possibilidades que são iguais. E aí, já vou dar uma dica lá de permutação circular, que a gente vai ver que é esse caso aqui. Eu tinha 4 crianças brincando de roda, eu dividi por quanto? Por 4. Aqui eu tenho 6 pessoas em volta de uma mesa retangular. E quantas mesas eu tenho iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que o meu fator de correção vai ser 6? E se eu tivesse 11 pessoas? Eu ia ver que eu tinha 11 rotações iguais. A gente vai ver isso para frente, que é sempre a mesma quantidade dada, a mesma quantidade de rotações que são iguais. Tá legal? É a situação da permutação circular. Beleza. Então, eu tenho 6 decisões para tomar, onde fica a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta pessoa, nessa mesa retangular. Fatores decrescentes. Meu fator de correção é 6, porque eu tenho 6 mesas que correspondem a uma única possibilidade. E ao invés de você multiplicar tudo e dividir, foi aquilo que eu expliquei lá no começo, você pode simplesmente simplificar no começo, cortar os valores iguais, porque aí vai dar 1, e 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. E aí eu só multiplico 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E aí eu tenho 120 formas de organizar essa mesa retangular. Tudo bem? A aula de hoje era isso. As tarefas são as mesmas da terça-feira. O que eu troquei aqui é porque eu coloquei nessa frase aqui, quantos possuem NO juntos e nesta ordem, e eu tirei o nesta ordem para ficar diferente do anterior, que já tem uma relação
aqui específica, ia ter a mesma relação na letra C, então eu tirei e na mesma ordem, eu alterei e eu incluí essa 11 aqui. Então, na terça-feira passada, né, vocês já escreveram quais eram as relações combinatórias presentes nesses problemas. Agora vocês vão tentar esboçar como é que ficaria o cálculo. E aí, antes da gente finalizar a aula de hoje, deixa eu falar aqui genericamente sobre análise combinatória. Tem professores, tem duas correntes de professores assim, em relação à análise combinatória. A primeira corrente, que são os seguidores de Morgado, que faz essa parte muito bem feita que eu já fiz. E pronto, está explicada a análise combinatória e comenta sobre o que é a permutação e combinação e tudo, mas você resolve tudo com essas relações, quando tem fator de correção e não tem, usa esses conceitos mais amarradinhos. Eu, particularmente, prefiro também, tá? Depois que eu aprendi a fazer dessa forma, que não foi na escola, aprendi depois, eu acho mais fácil porque eu consigo resolver os conceitos bem amarrados, eu consigo resolver uma gama maior de problemas do que eu resolveria se eu tivesse só as fórmulas, que são os métodos de contagem. Porém, contudo, entretanto, tem aquela outra corrente que é a maioria das escolas, principalmente as escolas particulares, que tem pouco tempo para dar aquele conteúdo e joga as fórmulas e te ensinam em cima de fórmulas, tá? A parte de análise combinatória, ele só dá método de contagem. Então, assim, tem professores que praticamente só dão o que eu dei até agora, e outros professores só dão método de contagem. Então, assim, com tudo que eu dei até aqui, você consegue resolver qualquer problema de análise combinatória, mesmo sem dizer o que é uma combinação, pelas características do problema, tá? No método de contagem, eu vou ter que dizer o que é o quê. De qualquer forma, eu vou dar um método de contagem por quê? Eu vou unir as duas correntes. As duas correntes que são separadas, os professores eu vou unir. Tem questão do Enem que ele vai te dar lá uma resposta, né? 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 7 fatorial dividido por 5 fatorial, 6 fatorial dividido por 5 fatorial. São as opções. Eu falei em fatorial aqui? Não falei. Eu falei do conceito, não falei de fatorial. Então, assim, mas por quê? Porque a resposta do Enem foi dada com base numa fórmula. Então, muitas questões que eu não ensinava pela fórmula, o Enem cobrava com a fórmula. Isso vai acontecer não só no Enem, mas em qualquer concurso que você vai fazer. Ele pode considerar, te dar uma questão, e a questão vai se pautar no conceito, e você vai conseguir resolver das duas maneiras, ou não. Ele vai te prender a uma maneira de resolver aquela questão. E é injusto? É injusto. Ah, já sei resolver qualquer questão. Também acho. Mas você vai ter que aprender as duas coisas, infelizmente, porque você vai fazer um concurso, ou concurso público, ou concurso de acesso de vestibular, que hoje em dia é o Enem, o principal, e você vai precisar das duas ferramentas, tá? Uma eu não acho excludente da outra, como os professores fazem atualmente, tá? As duas se complementam. Então, a partir de agora, eu vou corrigir todos os exercícios, vai ser puxadinho, assim, porque vai ser cansativo, mas eu vou corrigir todos eles, tudo que a gente deu até agora de análise combinatória, para a gente chegar afiado para entender os métodos de contagem, por que eles se classificam de determinadas maneiras, quais são as suas características, quais são as fórmulas, por que surgiram aquelas fórmulas, da onde, né, que conta foi dada para que aquela conta aparecesse ali, e aí a gente fecha a análise combinatória e começa lá em probabilidade, que é um anexo. O pós-análise combinatória, que você vai usar tudo que você aprendeu dentro de probabilidade, tá bom? Então a gente encerra a aula de hoje por aqui. Esses métodos de contagem ainda vão esperar um pouquinho para serem dados. E até a próxima aula.